Pessoal, boa noite. Vamos para mais uma aula de escada e dessa vez a gente vai começar a construir esse projetinho que está rodando na tela no momento. É uma simulação de uma esteira, onde nós temos uma esteira que leva uma lata até um dispositivo envasador dessa lata que enche a lata. Depois a esteira continua levando. Quando essa lata termina o trajeto, vem a próxima lata. Além disso, a nossa aplicação vai ter um contador que indica quantas latas já passaram pela esteira e foram preenchidas, e também uma mensagem de status que indica o que está acontecendo com a nossa lata. Então, para isso, nós vamos começar construindo uma aplicação nova em branco. Então, eu vou chamá-la de X6. E percebam também que a nossa aplicação ficava no centro da tela e não ocupava a tela toda. Então, eu vou começar ajustando a nossa tela para, em vez de ser tela cheia, ser... Vai continuar sendo, na verdade, uma tela cheia, porque eu não quero que ela ocupe mais janela, e sim que ela preencha o espaço restante com um vazio cinza. Só que eu vou ajustar o tamanho dela para ser menor do que o tamanho da tela. Nosso tamanho da janela vai ser de 850 por 400. Não, 720 por 400. Além disso, nossa janela vai ter também como características o estilo não redimensionável, não móvel. Vai ser uma tela inicial. Recorte de objetos a gente não mexe. Ela não vai ter rolagem. Foco de objetos a gente não mexe. Pensando bem como essa vai ser a nossa única tela, posso implementá-la no formato janela, porque as outras janelas que ficariam sobre ela. E essa daqui vai ocupar, então, o centro da tela depois que a gente fizer os ajustes adequados. 720 por 400, sem borda, sem barra de título, fecha. Agora nós temos a janela. O porém é que a nossa janela não fica posicionada no meio da tela. Mas isso a gente vai ter que resolver utilizando um conceito novo, que é o uso de um script para reposicionar a própria tela. Isso a gente não desenvolveu antes, até o momento. Para isso, eu vou criar um novo script, e esse novo script vai acontecer aqui em aplicação, scripts, novo, ao iniciar a execução, on start running. E aqui o conteúdo deste script vai ser o que diz que a nossa tela, que até o momento se chama tela 1, fique posicionada tanto no eixo X quanto no eixo Y, no centro. Para isso, nós vamos configurar tela 1.x, que é a coordenada X da tela. Se você não souber essa informação de cor, você pode vir aqui no App Browser, esse ícone aqui, e escolher aplicação, telas, tela 1,
atributos e encontrar o atributo que você quer, no nosso caso, x. E ele vai fazer a mesma coisa que eu digitei, telão.x. O valor de telão1.x é o centro da tela, mas como eu faço para saber onde é o centro da tela? Eu faço assim, eu encontro o tamanho da tela e calculo a coordenada inicial como um valor proporcional ao tamanho dessa tela. Para fazer isso, nós vamos ter que encontrar o atributo que identifica o tamanho da tela, ou a função que identifica o tamanho da tela. Então a gente vem no Browser, Aplicação, visto que é algo relacionado com o tamanho da aplicação inteira, tamanho físico, né, da tela do nosso computador. E aí você encontra o atributo getMaxX, que encontra a largura total da tela, e getMaxY, que encontra a altura total da tela. Como nós estamos lidando primeiro com o x, a gente usa getMaxX. Se eu definir tela1.x é igual a aplicação.getMaxX, a nossa tela vai sumir, basicamente, porque ela vai ter o seu início, o nosso canto aqui da tela superior esquerdo, lá no final do espaço disponível na tela. Então, em vez disso, nós teremos que ajustar esse getMaxX de forma a encontrar uma posição correta. Se eu configurar como aplicação.getMaxX menos 720, que é a largura da minha tela, a largura que eu configurei, aí eu vou dizer que é para jogar até o final e tirar 720 pixels, então a nossa tela vai ficar encostada na esquerda. Se eu fazer isso e dividir por 2, aí sim, dessa vez eu vou ter metade daquele espaço que eu tinha aqui na direita, e aí a nossa tela vai ficar bem no meio. Em vez de colocar esse valor 720, pode ser mais interessante a gente colocar a propriedade que encontra a largura da nossa tela. Então a gente vem no Browser, Aplicação, Telas, e ver se a gente tem tela 1, uma propriedade que faça isso pra gente. Aqui ó, dá pra ver pelo ícone dela, largura, width. Essa propriedade então vai dizer qual é a largura da tela, no nosso caso vai dar o mesmo resultado, 720. Mas a vantagem disso é que se eu mudar o tamanho da tela, vai continuar funcionando. E aí nós temos telão1.x preenchido. A gente pode apertar aqui nesse botão que é o validação do script e ver se ele está correto. Fecha e vamos testar para ver se ele fez o que a gente queria. Tá certinho, com o detalhe que nós só fizemos o script para horizontal. Temos que fazer também para alinhar ele na vertical. Então, para fazer isso, no mesmo script, aplicação, scripts, ao iniciar, nós vamos fazer a mesma coisa, só que tela1.y é igual a aplicação.getMaxY menos tela1.height dividido por 2. Como dessa vez nós queremos a altura, vai mudar para y aqui, vai mudar para y aqui e vai mudar para altura, height,
aqui. Aí a gente aplica e agora nós temos centralizado nas duas direções. Com um detalhe, não parece estar centralizado porque na verdade nós ainda temos uma barra de título e ainda temos uma barra de tarefas do sistema que a gente tem que esconder para resolver essa limitação e fazer com que a tela fique na posição correta. Isso a gente vai fazer aqui no Organizer, em estilo, barra de título. Desmarca isso aqui, fecha e roda de novo. Agora o nosso programa fica centralizado na nossa tela. Feito isso, então, nós temos uma parte bem inicial do nosso programinha de exemplo concluída. Duas, na verdade. Uma que é o novo script ao iniciar a aplicação, e a outra que é o novo recurso de esconder a barra de título, coisas que nós não tínhamos utilizado antes. O restante envolve basicamente conceitos que a gente já viu, que era o nosso campo de texto e o nosso display. Para o display nós vamos precisar de uma expressão e para a lata nós vamos precisar de algo diferente também, que é esse gráfico aqui, ó, gráfico de barras. Até o momento nós tínhamos feito gráficos de tendência, trend graph. Dessa vez nós vamos construir um gráfico de barras. Só que um gráfico de barras, como vocês devem estar percebendo, é um dispositivo que demonstra uma ou várias barras com uma escala e com um título. Isso não é, ou não parece ser, aquilo que nós tínhamos naquele programa de exemplo, visto que era só uma lata, era só uma caixa que enche. Isso pode ser implementado utilizando o nosso gráfico de barras. Para isso, nós vamos ter que fazer alguns ajustes no gráfico de barras. Então a gente escolhe o gráfico de barras. De cara, eu vou ajustar o limite de 0 até 100, que vai condizer com a variável que vai encher a nossa barra. Também vai ser uma variável que vai ter ajuste de 0 até 100. E também vou fazer mais alguns ajustes. Aqui em régua, nenhuma régua. Depois, em moldura, nenhuma moldura. Ou eu posso manter uma moldura, mas tirar o título. E tirar o 3D. E criar apenas uma borda de 2 pixels preta para que a nossa caixa se torne isso aqui. Agora nós temos uma caixa que vai ser preenchida pelo nosso líquido do sistema de simulação. Então, na verdade, a nossa lata é um gráfico de barras. E em vez de deixar ela com esse nome genérico, eu posso ajustar o nome dela para lata, para facilitar a nossa vida aqui. Além disso, eu vou ajustar também o tamanho da nossa lata. Então vamos ajustar o nossas dimensões da lata, aqui em tamanho e posição. Largura
pode ser 100, altura também 100. Nossa largura vai ser um pouco menos, vai ser 80 para a lata ficar num formato mais retangular. As coordenadas em x e em y, na verdade a coordenada em x é a coordenada que vai controlar o andamento da nossa lata. Então, o valor dela é basicamente relevante, visto que o script que comanda a movimentação da lata, que a gente vai construir no futuro, é que vai definir essa coordenada. Já a coordenada em y é relevante porque é a coordenada que vai ficar imediatamente acima da nossa esteira. Agora, como construir a nossa esteira? E aí tem algumas formas. Uma é construir um elemento de texto e não preencher com texto nenhum. Outra é utilizar o próprio elemento gráfico de barras e também não preencher com barra nenhuma, e assim por diante. Então, já que eu já tenho um elemento de texto selecionado, eu vou desenhar aqui a nossa caixa de texto e vou preencher algumas informações nela, basicamente relacionadas com a moldura. Então, nenhum título de moldura, nenhum 3D, borda de 2 pixels. E também o tamanho e posição da nossa caixa de texto, que vai ser em x0, largura 720 pixels, para que ocupe todo o espaço. Em y, eu vou utilizar os 140 da lata, em y, mais os 100. Então, 240, para ficar encostado ali com a lata. Agora nós temos uma lata que anda por cima do nosso objeto de texto, que na verdade é só uma esteira. Não vai ter texto de verdade dentro dela. Da mesma forma, nós vamos ter um objeto para fazer o enchimento, que é também um objeto de texto, entre aspas, fictício, que na verdade vai ser apenas um objeto que vai ocupar o espaço para demonstrar que ali fica o nosso dispositivo que enche a lata. Então, as coordenadas dele vão ser 300 pixels em x, 100 Aí a gente vai ter que ver a coordenada que encaixaria com a nossa lata. E também com base na altura. Então, se eu configurar 100 pixels e configurar 40 de altura, aí nós temos um encaixe basicamente perfeito com a nossa lata. Largura pode ser de 120 pixels para ficar mais largo que a lata. Moldura vai ser a mesma, sem 3D, borda preta de 2 pixels. O próximo passo é construir um elemento de texto, dessa vez genuíno, que vai ser quem mostra realmente o conteúdo. Vai ter 3 zonas. A primeira é a que fala levando nova lata. Na verdade, a primeira. A segunda é a que fala enchendo lata. E a terceira é a que fala levando lata cheia. Todas as nossas zonas vão ser transparentes e o nosso objeto vai ser um objeto que
não tem moldura. Percebam que a nossa caixa de texto não ficou transparente, porque na verdade ela só vai ficar transparente quando a gente tiver uma tag que controla o valor dessas zonas. E a tag que controla o valor dessas zonas é a tag que vai controlar o andamento da nossa lata. Vai ser uma tag demo. Além disso, vamos ajustar a largura, a altura e as coordenadas desse elemento. Vou botar 20 pixels, 680. A altura pode ser 80 pixels. Em Y 300 pixels. Feito isso, esse elemento aqui é o elemento que se chama status, visto que ele vai falar o status. Esse elemento aqui é o elemento que vai se chamar esteira. Esse aqui vai se chamar envasador. A nossa lata já tem um nome. E, por fim, um display numérico aqui no canto, que vai ser o display contador. O nosso display do contador, eu vou utilizar uma moldura vermelho escuro, uma borda vermelha escura, nenhum 3D, 2 pixels, nenhum separador, fonte Candara 14 branca, negrito. Com relação ao tamanho e posicionamento dele, em Y pode ser 10, largura pode ser 100 pixels, em X nós temos 720 de tela, então se eu configurar como 620, ele vai encostar lá no canto. Se eu configurar com 610, ele vai ter 10 pixels separados do canto. O conteúdo do contador eu posso ajustar também com uma fonte maior, mais adequada. Lembrando que ele está especificando nenhuma tag selecionada, isso só vai ser resolvido quando a gente efetivamente construir a tag aqui para fazer esse contador. Essa altura aqui eu vou aumentar para 80 pixels. Pode ser 100. Não vai colidir com a lata, não. Então, vai ser isso. Está feito o esqueleto da nossa aplicação. E no momento ela centraliza na tela e não faz mais nada. Mas já temos todo o layout pronto. Todos os elementos fixos terão que ter a posição fixa ajustada. Então, marca a posição fixa em todos eles para evitar acidentes. Salva. E isso é tudo para essa aula. Na semana seguinte eu vou explicar como efetivamente constrói os scripts que criam o movimento dessa simulação. Enquanto isso, vocês podem treinar e tentar descobrir como funciona. A dica que eu tenho é: utilizem uma ou mais tags demo com onda dente de serra. Então, até a próxima. Tchau, tchau.